Então, ele subiu para tentar ganhar o jogo do Botafogo e deixou muito espaço. O Botafogo não conseguiu chegar e chutou para fora, né? Então, errou as finalizações. Mas eu acho que o resultado está dentro do esperado, que é a 4.000 metros, você não separa o jogo, as questões dentro do jogo que realmente interferem no desempenho, elas não podem ser separadas. Elas eram treinadas separadas até pouco tempo atrás. Hoje em dia, os times não fazem mais isso. Então, era assim, o físico, o técnico, o tático e tem o psicológico. Cara, a hora que o físico sabe que não vai conseguir, que você não tem pernas para fazer isso, você altera o tático. Você não responde taticamente. Taticamente, você não pode cumprir aquilo, não dá para imaginar nada muito complexo. O técnico, ele também está atingido por isso. E você atinge a tomada de decisão do jogador. O Matheus Ponte, ele quis sair pelo meio do adversário, tocando a bola de trás, dar uma caneta e tal. Quem é que faz uma coisa dessa? Você não faz isso em lugar nenhum. E por que o Botafogo queria a bola no pé? Porque se ele ficar jogando tênis de mesa, devolvendo, ele vai ter que correr. Exatamente. Você não pode correr para pressionar. Você só se encaixa e posiciona, não vai correr. Então ele queria bola no pé. Achei que faltou isso. Faltou um pouco mais da bola no pé, estrategicamente. Bem, está dentro. Cara. É o limite do que é considerado um resultado tranquilamente reversível. A partir do 2-0, aí temos um problema. Tem uma tarefa. 1-0 dá. O Potosí vai chegar no Rio de Janeiro, não vai provavelmente fazer... Vai passada... ou um 4-4-2 aqui grudadinho na área, ou um 5-4-1. Isso. E ali atrás, tentando defender 1-0. Talvez seja o 10-0-0, né? O que vai ser muito difícil para eles. Eles também precisam se preocupar com o seguinte, você enche o time de marcadores, na hora que toma um gol, 2, aí você faz o quê? Você tem que trocar todo mundo. Então, eles têm um problema. O do Bahia, a gente vai falar daqui, um pouquinho maior, mas também dá para aceitar. É que eu acho que a gente fala do Bahia daqui a pouco. Eu também acho que hoje o Bahia decepcionou mais. Assim, o Botafogo sai vivo. O Bahia também está vivo. Mas pelo tipo de jogo, a forma como o Bahia jogou, foi decepcionante. Foi decepcionante. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. André Kfouri, então vamos lá. A estratégia do Botafogo, apesar da derrota, deu certo? Boa noite. Boa noite. Eu não sei dizer se deu certo. Eu acho que não, porque o Botafogo tomou as decisões corretas, eu creio, com uma parte do elenco já pensando nesse jogo, né, em relação a outros compromissos que o Botafogo tinha, iniciando a viagem, né, tentando preparar melhor alguns jogadores para suportar essa coisa que é praticamente impossível do ponto de vista de um time não adaptado jogar perto da sua real capacidade. Não tem como. Por mais que os indivíduos sejam diferentes, a gente sempre nessas ocasiões veja alguns jogadores que parecem responderem melhor ao mesmo problema. No final das contas, o time coletivamente sofre demais. Eu estou de acordo com o que o Gustavo disse. Tudo o que aconteceu no jogo hoje foi o previsto. O Botafogo teve muitos problemas não relacionados à prática do futebol, então são problemas fisiológicos. O que a altitude faz desde cedo com essas equipes é mexer na sua estrutura. Fica difícil o time manter a estrutura planejada. E você percebe algumas superioridades, né, que acontecem meio que gratuitamente, não porque o time adversário conduziu o jogo para esse tipo de coisa, com circulação ou com imposição, não importa. Mas eu acho que o Botafogo esperava não perder. E talvez o resultado mais justo para o jogo fosse, de fato, um empate. Empatezinho. Então, a estratégia, ela pode não ter dado certo aí para te responder, porque eu acho que o Botafogo não imaginava perder o jogo, mas do ponto de vista do resultado parcial e a possibilidade da volta, aí sim eu digo que a estratégia deve ter dado certo, porque, diferentemente dos companheiros, eu acho que mesmo que o Botafogo perdesse por 2 gols de vantagem, a volta aqui vai ser uma coisa muito desequilibrada. A prova da fragilidade do Potosí é que quando o Potosí cansou de pressionar o Botafogo, ali um pouquinho depois da metade do primeiro tempo, o jogo ficou igualado. Sim. Um time adaptado, fazendo o jogo que queria fazer, não conseguiu mais criar problemas para o Botafogo até o fim do primeiro tempo. Prova disso é que o Botafogo perdeu um gol, uma chance tremenda no finalzinho. Por quê? Porque o Potosí não conseguiu mais fazer a pressão. Quando ele cansou, porque na altitude, até o time que mora ali cansa num determinado momento, como qualquer equipe cansa,
Quando ele cansou, a coisa ficou praticamente igual naquele trechinho final de primeiro tempo que o Botafogo poderia ter feito um gol e transformado a partida a seu favor. A minha impressão é que o Botafogo não terá problemas para se classificar, quer dizer, para seguir em frente, porque o Potosí é um time completamente diferente ao nível do Mar e o sofrimento vai ser muito grande por parte do Potosí na volta. E se foi cansaço mesmo, por isso que eu me pergunto, porque aquilo foi tão bizarro, aquilo que aconteceu na segunda metade do primeiro tempo, como o André fala, porque se foi cansaço mesmo, a postura e a ação e a reação diante do cansaço é completamente amadora. Se você está cansado, você não vai com todo mundo para cima e depois não consegue voltar, tipo... Pesquisando. Se você está cansado, você não vai com todo mundo para cima e depois não consegue voltar, tipo a gente faz no jogo do churrasco, com todo mundo já tendo tomado umas cervejas e comido quilos de carne. Você tá jogando um jogo de Libertadores. Se você tá cansado, você vai falar, não, pera lá, gente. Recompor, hein? É isso aí, estamos sem condição agora, tá faltando gás, vamos ficar. Os laterais não sobem, você fica ali com com 2 linhas, você fica postado lá atrás e você não sobe, porque mesmo que o problema tenha sido físico, e também fiquei com a impressão de que o problema do Potosí era físico, você não tem essa postura de cansado sair correndo para frente, sabendo que depois você vai deixar o time adversário com 3, 4 jogadores essa mudança de panorama no primeiro tempo, ela mudou a função de um cara especificamente do Botafogo, que era o Vitinho. Né? A gente está se acostumando a ver o Botafogo do Anselmi no 3-4-3, geralmente, com o Vitinho e Alex Telles com papéis muito ofensivos. Hoje não, hoje era um 5-4-1 sem bola, né? Uma linha de 5 bem rígida, porque a gente está acostumado a ver em jogos na altitude o número de cruzamentos ser muito elevado, o jogo pelos lados dos times bolivianos sempre muito forte para alçar essa bola na área. Então, Vitinho e Telles tinham tarefas defensivas muito bem definidas. Só com o Matheus Martins à frente. Mas a partir do instante em que o Nacional de Potosí continuou forçando o seu jogo agressivo sem conseguir ter sucesso e deixou a exposição clara, o Vitinho teve muito espaço para agredir como ala. E me chamou muito a atenção a capacidade física do Vitinho nesse jogo. Sim. Porque tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ele teve movimentos de ultrapassagem, de um fôlego impressionante. Acho que foi ele e o Barbosa, para mim, foram 2 dos ótimos nomes do Botafogo no jogo de hoje. O que é ruim para o Botafogo, acho que o resultado não foi ruim, foi bom dentro da eliminatória. O que é ruim para a estatística, para o recorte de momento, para o aspecto anímico, é que a 6ª derrota consecutiva do Botafogo. Primeira vez na era SAF. E isso é ruim para o Anselmi, que está começando o trabalho, cheio de problema, sem o Danilo, que é o melhor jogador do time, sem o Arthur Cabral, sem o Alan, né? Sim. Jogadores importantes, que certamente vão fazer falta para a Fala, semana que vem. Destacar uma coisa em relação à questão física, que acho que é importante, né? O Zupac destacando o Vitinho, que de fato parecia que estava jogando no Rio de Janeiro. E o quanto isso, destacar o quanto isso é pessoal, né? De jogador para jogador, e o quanto não tem a ver com quilômetros corridos em campo, com distância percorrida dentro de campo. Não fosse assim, o Léo Link, como você destacou, não mostraria aquela reação sendo o goleiro do time. Quer dizer, chega num ponto que até o próprio goleiro sente. É uma questão que varia de jogador para jogador, isso está muito claro, mas em alguns pode pegar de maneira muito pesada. E a maneira como termina o primeiro tempo, estava evidente que a influência para jogadores do Botafogo era enorme, né? Porque aí nós não estamos falando de 2.000 e tantos metros, a gente está falando de 4.000. É muita coisa, este jogar aos 4.000 metros de altitude virou uma estratégia de muitos times e seleções, até no caso da seleção boliviana, levando os seus jogos para o lugar mais alto possível. Isso aí, você tem dificilmente alguém na Libertadores da América está torcendo para o Potosí, imaginando que pode ser sorteado e ter que jogar aí, né?